Você lembra que ontem a gente mostrou ao vivo a transmissão do jogo entre Botafogo e ABC, lá na Rádio 98 FM? E se eu te contar que esse jogo começou ontem, mas acabou hoje? É isso mesmo. Quem vai explicar pra gente mais uma vez ao vivo é Lucas Macieira. Conta aí, Lucas. Que confusão, né, Linda? Boa noite para você, para todo mundo que segue acompanhando o Jornal da Correio. Ontem, como você falou, a gente entrou ao vivo lá do estúdio da 98 Correio, mostrando os bastidores da transmissão para esse jogo da terceira rodada, né, da Copa do Nordeste entre ABC e Botafogo, lá no Frasqueirão, em Natal. Mas essa partida só aconteceu até o primeiro tempo na noite de ontem, né? A partida começou às 7 da noite. Quando foi para o intervalo do primeiro para o segundo tempo, um dos refletores do Frasqueirão, né, o estádio onde o ABC de Natal manda os seus jogos, parou de funcionar. O árbitro ainda chegou a esperar 1 hora depois do retorno do tempo normal, né, do intervalo, chegou a esperar 1 hora para ver se retornava, se resolvia o problema. O problema não se resolveu e a partida foi adiada para que o segundo tempo só fosse realizado hoje às 3 da tarde. Mas para explicar toda essa situação, explicar a confusão, falar como é que foi essa partida também, eu estou aqui ao lado do editor do Correio Esportes, o Amaury Aquino, que ontem, né, Amaury, a gente estava te mostrando lá na rádio, né, na Correio 98, fazendo a transmissão, e hoje você também, ontem estava como comentarista, hoje narrando esse segundo tempo, né? Que confusão, meu amigo. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Correio. Pois é, 19 horas, na verdade, de trabalho que nós tivemos, né? Porque a partida começou lá ontem, como você bem explicou, e só pôde terminar hoje. Então, também isso mudou também um pouco da dinâmica da equipe também, porque cada um já tinha alguns compromissos, a gente precisou assumir outras situações. Mas, enfim, o importante é que o Botafogo conseguiu jogar hoje. Jogou esses últimos 45 minutos, conseguiu esse ponto fora de casa, se mantém invicto no campeonato e na temporada, né? O Botafogo agora tem 8 jogos, né? 5 jogos dele dentro da Copa Nordeste, 3 na fase de grupos e 2 na fase de pré-Copa do Nordeste, e o Botafogo está aí na primeira posição junto com o CRB no grupo A. E o que isso muda de fato é a tabela, é o calendário. O calendário vira um efeito dominó, né? O Botafogo voltaria a campo já no próximo domingo pelo Campeonato Paraibano, isso não vai mais acontecer. A Federação Paraibana de Futebol já confirmou esse jogo para as 7h30 da noite da segunda-feira, porque existe uma regra dentro da Confederação Brasileira de Futebol, né? O Regulamento Geral de Competições, que cada clube só pode jogar em intervalos de 66 horas. E como a partida acabou hoje às 4 da tarde, não dá o intervalo até o domingo, né? Então ele teria que descansar um pouco mais. E aí, com isso, o jogo pela Copa Nordeste, o retorno da Copa Nordeste, que é contra o Altos, que estava previamente marcado para a próxima quarta-feira, acontece só na quinta. E o outro jogo contra o Pombal, que era no sábado, foi para o domingo. Aí o torcedor pergunta, e agora, e o futuro na Copa Nordeste? Não, é melhor esperar, porque a gente não sabe, o calendário continua apertado, o calendário continua com essas dificuldades, e se caso ocorra algum problema nesse sentido, nós teremos mais problemas ainda a enfrentar e, claro, principalmente o time e o torcedor, né? Porque o torcedor garantiu o ingresso para o domingo, às vezes você não tem condições de ir na segunda-feira porque está trabalhando, tem família, etc. Então, tem todos esses pormenores que não são pequenos e que causam todos esses transtornos. Mas, enfim, ontem foi um caso muito à parte, né? O time do ABC não teve culpa nenhuma, estourou um dispositivo dentro de uma das torres do estádio Frasqueirão lá em Natal e não teve tempo hábil de voltar, de poder consertar. O árbitro esperou a 1 hora, que como tem a regra é muito clara, é 30 mais 30 minutos, e dentro dessa 1 hora não tinha condições de jogo, aí ele teve que parar e suspender a partida. Perfeito, Amaury. Realmente uma confusão muito grande, com muitos desdobramentos, mas voltando para essa partida que terminou empatada em 0-0, você acha que de alguma forma o Botafogo estava 100%, né, na competição? Ganhou de 1-0 do Náutico lá nos Aflitos, fora de casa, ganhou também dentro de casa do Almeidão na segunda partida diante da Juazeirense, né? Enfim, havia uma expectativa para essa manutenção dos 100%. Você acha que esse pontinho fora de casa foi bom para o Botafogo? Ou você acha que o Botafogo tinha condições de ganhar a partida e acabou sendo prejudicado por esse intervalo? Que avaliação você faz? Dentro das circunstâncias, sim, né? Porque tanto o Botafogo quanto o time do ABC sofreram, né? A partida deveria ter acabado ontem. Aí você imagina, você tem que voltar com o jogador. A gente está falando de jogadores profissionais, a gente não está falando de ninguém amador, né? Você tem que voltar, tem que fazer com que o jogador entre de novo num clima de pré-jogo, alimentação, hidratação, tem todos esses problemas. E outra, o jogo foi marcado para as 3 da tarde. Aqui choveu muito, todo mundo sabe hoje. Também choveu bastante lá em Natal ontem à noite, mas o sol estava aquele, né? O sol para cada um. E às 3 da tarde tudo muda, né? Porque
aí você começa também a pensar na parte psicológica. Você não tem como mais administrar 90 minutos, só são 45. Você tem que ir para cima, partir para o jogo. O Botafogo tentou isso, conseguiu duas, três oportunidades, não digo claras de gol, mas chegar ao gol do ABC. O ABC teve uma chance um pouco mais contundente diante do gol do Dalton, mas eu acho que o 0-0 sim. Esse 0-0 deixa o Botafogo numa condição muito mais favorável e agora não vai ter muito tempo de descansar, né? O clube deve estar chegando em João Pessoa, porque logo depois eles fariam uma espécie de jantar, um lanche pós-jogo e já embarcariam, já pegariam a estrada aí a 101, sentido João Pessoa, que já retomam o trabalho amanhã a partir das 2 da tarde, já avisando esse jogo contra o Nacional na próxima segunda-feira. Quer dizer, não para, né? Mas para o time da Maravilha do Contorno foi muito bom. Perfeito, Amaury. Muito obrigado. Está esclarecido as razões para esse jogo só ter terminado hoje. A Amaury também já fez uma apanhada aí de como foi esse resultado para o Botafogo. E é isso, muitos desdobramentos, como a Amaury já falou, em relação à tabela não só da Copa do Nordeste, mas também do Campeonato Paraibano. E todas essas novidades, mudanças, claro, você acompanha no nosso Correio Esporte, né?